E aí, pessoal, tudo bem? A Claudinha comentou com vocês o objetivo desse nosso encontro. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. A gente destacou hoje um tema que eu vejo muito relevante, porque eu tenho participado de muitos eventos assim de governança, e a discussão é se governança e agilidade, governança e pensamento futurista, governança e simplicidade combinam. Então, a meta hoje das grandes corporações é deixarem de ser pesadas, né, serem mais lentas, ou deixarem de ser mais lentas, na verdade, porque tem um pensamento hoje que também vem lá do Vale do Silício, que diz que hoje o peixe rápido come o peixe lento. E peixe rápido são as empresas, como a gente colocou aí no convite para vocês, chamadas nativas digitais. Esse é o peixe rápido. Hoje, se visitarmos o Vale do Silício, a gente vai ver que interessante que é isso. Empresas chamadas startups, elas em curto espaço de tempo começam a ofertar soluções que criam rupturas, né, na vida das pessoas, na vida das empresas. Então, é um tema irreversível. E como é que fica esse desafio de governar, de levar para a perenidade uma organização, sendo que a mentalidade reinante ainda é uma mentalidade tradicional, que inclui processos burocráticos, controles muitas vezes desnecessários. Então, é sobre isso que nós vamos falar, né? Como que o pensamento futurista e o framework internacional de governança de TI, que é o COBIT na versão 5, combinam, como que eles podem trabalhar juntos, ok? Bom, então vamos lá, tem bastante gente aí ouvindo essa conversa. Depois que eu der o recado, as dicas para vocês, nós estamos fazendo isso de uma maneira também inédita. Vamos, daqui para frente, estar convidando pessoas quase que do dia para a noite a participarem de discussões desse tipo, ok? Então, vamos lá. Eu quero dizer assim, nós estamos vivendo um momento espantoso e, ao mesmo tempo, instigante. Por que espantoso? Porque a qualquer momento pode surgir uma inovação disruptiva, né, que rompe com algo que está estabelecido, e com isso, tudo aquilo que nos dava segurança, tudo aquilo que representava o sucesso, desaba ou pode desabar. Por isso é espantoso. Mas, ao mesmo tempo, é instigante. Por que instigante? Porque traz novas formas de fazermos, seja lá o que for. Então, para mim, é instigante. Eu trabalho com TI há 43 anos, estou como consultor no mercado, né, há já 30 anos, indo para 31 anos, e trabalho o tempo todo procurando entender o que está acontecendo no mundo. E agora eu percebo, né, já de um tempo para cá, que todos nós precisamos mudar o modelo mental. E eu fiz esse exercício, já iniciei há quase 5 anos atrás, para poder pensar dessa maneira. Que maneira? Pensar que eu posso sim ter um negócio, levar ele à perenidade, mas eu vou precisar passar por rompimentos, por transformações. Então, eu me preparei para isso e estou aqui para ajudar vocês na sua carreira e ajudar as empresas a entender isso e a mudar. Então, dada essa minha característica, eu vejo que esse momento é instigante. Mas a maior parte dos profissionais que eu encontro nas empresas ainda tem uma mentalidade que isso assusta, é assustador. Por quê? Porque estão acostumados a viver numa zona do conforto. E como eu falei, a cada momento pode surgir algo que muda tudo. Nós vemos hoje já profissões desaparecendo, a gente vê o taxista tendo que se recriar, os professores, com a chegada das universidades e escolas em nuvem, vão ter que repensar a forma de trabalhar, de ensinar. Nós estamos vendo a medicina, o médico nativo digital consegue índice de curas maior que um médico, por melhor que seja, tradicional, que não tem acesso ou não sabe lidar com tecnologia, combinar ela com prescrição de medicamentos, não é? E assim por diante. Na própria área de TI, novas funções,
novos cargos, novas especialidades estão surgindo. E aquilo que a gente faz hoje é cada vez mais automatizado, com a chegada da inteligência cognitiva, nós vamos ver também o modelo de negócio mudar e a TI ter que pensar de uma maneira diferente. Ou seja, as pessoas conservadoras se assustam com isso. E eu pergunto, você que está ouvindo, você é conservador? Ou seja, você é uma pessoa que gosta, de alguma forma, de atuar na zona do conforto? Ou você gosta de desafios, mesmo que esses desafios significam você ter aí uma necessidade incrível de repensar a sua própria vida, 24/7, está aberto ao novo e não apegado, né, a cargos, não apegado a formas tradicionais de pensar, ok? Mas você pode ir pensando nisso. Eu vou avançar, eu só quis fazer agora esse comentário, que o momento que vivemos é espantoso e, ao mesmo tempo, instigante, e disse um pouco o porquê e convidei você a refletir sobre isso. Agora, o que eu tenho a dizer? Como, para mim, esse mundo é um mundo instigante, eu tenho a colaborar, porque eu tenho anualmente feito atualizações no meu conhecimento fora do Brasil, principalmente no Vale do Silício, e é incrível como o pensamento futurista passa a tomar conta, né, do dia a dia. Então, vou fazer uma explicação para vocês entenderem isso e depois a gente comparar o COBIT, né, ou enquadrar o COBIT nesse cenário também. Então, vamos lá. Vamos falar do pensamento futurista. Então, vamos pensar assim. Primeiro, todos nós vivemos uma realidade chamada realidade comum ou a realidade ordinária. É aquela onde as empresas hoje estão estabelecidas, as pessoas vão trabalhar e cada um assume suas funções e a empresa opera. Existe uma realidade no mundo aí. Então, a boa parte das pessoas acordam e vão cumprir os seus desafios. Isso é chamado uma realidade ordinária, né? A realidade que todo mundo vive, o cidadão comum vive. Ok, é nessa realidade que ainda existe muita zona de conforto. Agora, as tecnologias emergentes e convergentes estão permitindo uma realidade paralela a essa, ou seja, chamada uma realidade marginal. Marginal porque fica à margem da realidade ordinária. Enquanto que eu acabei de mencionar que na realidade ordinária é a realidade onde o cidadão comum vive, na realidade que poderia ser extraordinária, né, mas é chamada de realidade marginal, ali nós temos os hackers testando cada vez mais coisas novas, temos os tecnólogos financiados por bilionários com projetos incríveis, testando protótipos, e nós temos também nessa realidade marginal os acadêmicos. As grandes universidades têm investido um bom dinheiro, né, patrocinada por fundações e também até por bilionários, né, mundo afora. E ali os acadêmicos também desenvolvendo ideias, padrões novos. Ou seja, essa realidade marginal, ao mesmo tempo, convive com a realidade ordinária. Só que nós, cidadão comum, não damos conta disso. E aí surge o pensamento futurista, que traz uma nova profissão, que é o futurista. Eu me enquadro hoje como um futurista, que faz o quê? Eu conheço a realidade ordinária, vivi boa parte da minha vida nela, e conheço e vou anualmente me atualizar do que está acontecendo nessa realidade chamada marginal. Então, ali a gente tem sinais, né? Um futurista ou um pensamento futurista tem a habilidade de colher sinais que vêm da onde? Da realidade marginal. Esses sinais vêm através de tendências, padrões que eles estão estudando, e cabe ao futurista, através de método, criar cenários e prever, com base científica, porque tem métodos para isso, quando que um padrão daquele pode
um padrão desse que está sendo, ou de um protótipo que está sendo trabalhado na realidade marginal, quando que ele pode vir para a realidade ordinária e causar uma ruptura, ok? Então, o pensamento futurista estuda os padrões e sinais que vêm da realidade marginal e avalia o impacto dele na realidade ordinária. Então, eu quero dizer que nos próximos anos, muitas rupturas vão ocorrer. Não é nos próximos anos, a cada dia. Como eu já havia mencionado, a humanidade hoje produz um volume de informação que dobra a cada 15 minutos. Ou seja, a cada 15 minutos nós dobramos o volume de informação e conhecimento que fica disponível através das redes sociais, né? Através de ferramentas que podem acessar isso, de Big Data, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Que essa velocidade com que nós produzimos informação e conhecimento, ela permite que nós, na realidade marginal, criamos produtos, serviços e tecnologias que inevitavelmente vão afetar o modelo de negócio de qualquer organização, ok? Bacana, então vocês entenderam um pouco do que é o pensamento futurista. Ele fica jogando uma rede na realidade marginal, colhendo dali sinais, e através de métodos ele transforma esses sinais em cenários e ele testa a possibilidade desses padrões, desses sinais se tornarem realidade e quando deve impactar a realidade que vivemos, ok? Bom, vamos lá. Então, uma conclusão já que nós podemos tirar. Toda organização, qualquer tipo de negócio tende a ser uma plataforma tecnológica que oferece alguma coisa, né? Por exemplo, os bancos são uma plataforma tecnológica que oferece serviços financeiros. Uma grande empresa de telecomunicações passa a ser uma plataforma tecnológica que oferece não simplesmente um meio de comunicação, mas oferece principalmente entretenimento. Você pega um exemplo de uma petrolífera, uma empresa de petróleo. Ela tende a ser uma plataforma tecnológica que vai pesquisar, desenvolver, né? Ela vai conseguir extrair a energia, o petróleo, por exemplo, refinar, distribuir essa energia, né? Principalmente o petróleo, e tudo isso 100% dependente de tecnologia, de uma plataforma tecnológica. Hoje, os meios de transportes já estão se tornando plataformas tecnológicas que oferecem transporte para as pessoas. É o caso do Uber, do 99 aqui no Brasil. Em breve, os carros autônomos estão chegando, né? O ano que vem no Brasil já vai ter o primeiro carro autônomo nível 3. E nós vamos chamar o carro através de uma plataforma tecnológica que não vem nenhum motorista pegar você na sua casa e vai te levar. Bom, aí vai. A gente poderia tecer vários exemplos que já estão acontecendo, mas outros mais significativos virão. Então, os rompimentos não vão parar. A humanidade vai deixar de evoluir por simplesmente biologicamente, mas ela passa a evoluir por rupturas. O que nós chamamos de crise, passaremos a chamar de rupturas, oportunidades. Claro, você pode entender isso como crises, porque as rupturas criam, para os despreparados, criam situações difíceis, né? Ninguém se prepara para sair de uma forma estabelecida para uma nova forma que pode ser quebrada por uma outra nova forma numa frequência muito grande. Ninguém se prepara do dia para a noite. Mas eu confesso a todos vocês, e com muito carinho digo, comece a trabalhar o seu mindset, o seu modelo mental para modelar o mundo de uma nova forma, tá certo? Ok. Dado essa fala, né, contar um pouquinho disso para vocês, né, espero que vocês tenham entendido como convive a realidade ordinária, a marginal e o papel do futurista dentro disso. Agora eu vou falar do COBIT, né? Por que que o COBIT, na versão 5, passa a ser um framework que
permite que a gente faça a transformação digital das empresas, algo tão esperado. Eu não vou dar aula de COBIT aqui, espero que vocês conheçam. Quem não conhece pode procurar a Claudinha depois, é um dos treinamentos que a gente oferece, COBIT Foundation, Implementation, mas esse não é o caso. Mas eu quero dizer o seguinte, o COBIT na versão 5, a pedido do board do ISACA, que são os grandes executivos do ISACA, que é o instituto que criou e mantém o COBIT no mundo, que está associado ao Instituto Internacional de Governança de TI, que são as boas práticas, né, de governança, ele já começa mudando todo o conceito. Governança é a criação de valor, né? Então, ninguém vai conseguir implementar processos hoje se não tiver certeza que esse processo é bom para todos. Ninguém vai implementar controles se não tiver certeza que o controle é a melhor forma de assegurar que os resultados de algo que uma empresa faz vai ser bom para todos. E quem são todos? Clientes, fornecedores, os funcionários da empresa envolvido, o governo, a sociedade. Então, o conceito da governança que o COBIT 5 traz, que é a criação de valor, ele já começa a trazer o pensamento do Vale do Silício. E o board do ISACA falou, temos que oferecer orientação para assuntos de grande interesse no mundo. Primeiro, a inovação. Tanto é que tem um dos 37 processos do COBIT 5 que chama APO04. Esse é um processo que vai ajudar as empresas a implementar uma cultura de inovação e processos para que realmente a inovação aconteça. E aí eu faço um parênteses, né, porque o conceito de inovação também é vasto, né, e o COBIT, né, assim, quando fala de inovação, ele pede para que a gente recorra a um órgão que é a OCDE, que é a Organização de Desenvolvimento Econômico no Mundo, que é ela que tem um tratado do que é inovação, e lá eles discutem a inovação em 3 níveis, né? Então, eu posso falar que quando eu faço uma melhoria no meu negócio para me manter no mercado, é uma inovação. Tudo bem, então existem inovações que é tudo aquilo que eu faço para me manter no mercado. Se eu não fizer, eu saio do mercado. Aí não cria nenhuma ruptura, é simplesmente me manter. Mas podemos ter inovações pensadas dessa forma, que a mente tradicional pensa em inovação assim. E tem o segundo tipo de inovação, que é o que eu vou fazer não só para me manter, mas para crescer no mercado que eu atuo. Uma coisa é eu me manter, outra é eu crescer. Então, as inovações que eu faço para permitir eu crescer no mercado que eu atuo também são inovações que não criam rupturas. Agora vem o terceiro tipo de inovação, que esse sim é o que acontece no Vale do Silício, que são as inovações que transformam o negócio. São as inovações que criam as rupturas. Então, tanto a inovação do tipo 1 ou 2, para me manter e para crescer, a gente pensa em atender necessidades dos nossos clientes. Mas a inovação que transforma, que me transforma no mercado, ou que cria um novo mercado, que cria um novo segmento, que é a inovação que hoje tem que ser pensada, essa inovação, ela tem uma necessidade de profissionais e pessoas com um modelo mental digital, com o modelo mental do nativo digital, que é aquelas pessoas mais jovens que têm, sei lá, 20, 30 anos de idade, que hoje já representa 25% da força de trabalho no mundo, não é? Então, você, se tiver mais de 30 anos, provavelmente você é um imigrante digital. Então, você vai ter dificuldade de atuar numa empresa que vai pedir inovações que você colabore para ela se transformar ou para transformar o mercado. Mas é possível, você pode aceitar o desafio. Então, o APO04 do COBIT é um processo que trabalha e ajuda as empresas, principalmente nesse nível 3 da inovação, que é a inovação que transforma o negócio, né? Então, quando eu trabalho a minha TI, né, para ajudar o negócio a se transformar, essa TI deixa de ser um centro de custo para ser um centro de investimento. E aí o COBIT também tem um processo como gerenciar portfólio de investimento, que é o APO05, que está atualizado a esse modelo também. E ainda temos um outro assunto de grande interesse que o COBIT 5 agora disponibiliza, que ninguém vai fazer o desafio da transformação digital
se não rever sua arquitetura corporativa da informação. Então, um outro processo, a PO02, né, a PO03, desculpe, é gerenciar a arquitetura corporativa da informação. Aí começa a revisão do modelo de negócio. Aí nós vamos mudar o negócio, tá certo? Tem 7 áreas de atuação e a gente começa olhando para o modelo de negócio e desce para a TI, para posicionar a TI como um centro de investimento e não mais um centro de custo. É onde a TI passa a ser uma plataforma tecnológica para a empresa e, através disso, a empresa vai oferecer coisas que até um pouco tempo era impensável. Ok? Então, com tudo isso, eu estou mencionando a importância hoje que nós temos de realizar a nossa primeira transformação digital individual. Cada profissional precisa mudar o seu modelo mental. Aquele profissional que é jovem, né, e jovem que está no mercado de trabalho, abaixo de 30 anos, ele já nasceu conectado. Então, ele tem grandes facilidades para pensar digital, para pensar exponencial e para entender esse tipo de inovação e transformação. Agora, pessoal, preciso também falar que o pensamento do Vale do Silício tem 3 pilares principais. O primeiro deles é a inovação, como eu falei. Tem que pensar em inovação que cria necessidades no cliente, não que atenda necessidades. É uma inovação que vai criar algo que o cliente era capaz de pensar e que no primeiro momento é desnecessário e depois passa a ser imprescindível para a vida deles. Quando a Apple criou o iPhone, ela não foi pesquisar a necessidade do cliente. Nenhum cliente era capaz de dizer que precisava de um iPhone. Ela criou o iPhone, no começo alguns falaram, eu não preciso disso, que virou um smartphone e hoje ninguém vive sem um smartphone. Né? A gente pode esquecer a nossa carteira em casa, mas o celular você não esquece. Se esquecer, em 2 minutos você já percebe e volta para pegar. Por isso que o próprio celular, ou seja, não vou falar celular, vou falar smartphone, entrou na categoria dos vestíveis. Então, nós vamos começar a vestir tecnologia numa frequência muito grande. Aqui no Brasil ainda está lento, mas se a gente for para a Europa e Estados Unidos, a gente vê a turma vestindo tecnologia das mais variadas formas. E a próxima geração do vestível não é só colocar num colar ou num relógio, né? A minha inteligência artificial, ela passa a entrar e fazer parte, habitar no nosso organismo, né? A previsão é que a partir de 2050 o ser humano ele passa a ter uma categoria de transhumano, onde ele vai ter, combinando dentro do corpo dele, inteligência não biológica e biológica. Então, a tecnologia da informação, ela veio para transformar o mundo, é irreversível, e você levar em conta esse pilar da inovação dessa forma, que vem do Vale do Silício, que eu acabei de mencionar, é importante. Qual que é o segundo pilar? O segundo pilar é a agilidade. Qualquer business, e assim eu falo, qualquer profissional tem que pensar ágil. E aí vem muita coisa errada também que a gente vê por aí, tanto nas empresas quanto nas pessoas. Tem pessoas que acham que ser ágil é deixar de fazer coisas ou pular etapas. Não tem jeito. Não tem jeito de você fazer ainda uma criança nascer em menos de 9 meses, certo? Então, ser ágil hoje fazer o que tem que ser feito, mas paralelizando entregas rápidas. Eu não preciso ter um produto pronto, eu posso entregar por funcionalidades. Aí vem todo o conceito do desenvolvimento ágil, da gestão de projeto ágil, das metodologias e métodos ágeis, do DevOps, né, que nos ajuda nisso, que é fantástico. Também o COVID-5, quando fala de identificar soluções, que é o o BAI 02, ele já trabalha também dentro de um modelo ágil. A gente pode implementar o desenvolvimento e a homologação ágil, né, usando métodos ágeis, a gestão de projeto ágil. O COVID-5 combina tudo isso com o pensamento Lean, que é o pensamento também que norteia o Vale do Silício para a questão da agilidade, e do terceiro pilar, que é a simplicidade. Então, o Vale do Silício, o pensamento dele é muito inspirado no Lean. O Lean, que vem do Japão, principalmente da experiência da Toyota, né, quando criou aí todo um mecanismo para poder fazer com que a Toyota conseguisse, no final da Segunda Guerra, a área de automóveis não quebrar, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas aí nós surgimos um método Lean, e é muito interessante que é tão bom que ele está inspirando também o desenvolvimento no Vale do Silício. Então, a inovação, a agilidade e a simplicidade, elas passam a nortear tudo.
Então, uma empresa que não é ágil, uma empresa que não tem seus processos simples, ela vai ter dificuldade de inovar e de se transformar, porque tudo que eu faço, ele passa a ter uma necessidade de ser substituído rápida. Por isso que vem o conceito da inovação contínua. Por isso que é importante na agilidade eu entregar por facilidades e não entregar o produto ou o sistema todo pronto. Antes você implantava um sistema quando todas as funcionalidades dele estavam prontas e testadas. Agora eu trabalho isso por sprints, eu trabalho isso por entregáveis e faço testes unitários e implemento, e logo depois eu entro numa nova etapa de desenvolvimento de outra funcionalidade, e aquela que eu já entreguei, ela também já pode sofrer uma melhoria. Então, eu preciso de agilidade e preciso de simplicidade, porque se eu fiz isso de forma complexa, eu não vou conseguir o desafio da agilidade, ok? Então, pessoal, isso é muito interessante, tem muita coisa boa, muitos artigos e livros por detrás disso, mas o COBIT-5 já sintetizou com boas práticas para nos ajudar nesse desafio, então, para estarmos alinhados e ajudar as empresas, principalmente as que não são nativas digitais, que são as empresas mais antigas, que são lentas, né, a passar por esse desafio sem que elas venham a ter uma ruptura que pode acabar com elas, não é? Qualquer empresa, você vê a BlackBerry, a dificuldade que ela tem, ela perdeu grandes oportunidades, né? Tantas empresas líderes que perdem o time, perdem o momento. Nós estamos vendo agora, sim, tão importante quanto a internet, a chegada do blockchain, que vai mudar todo o sistema financeiro. Os bancos deixarão de ser bancos, como nós sabemos, então os bancos são grandes e ainda são lentos, e por isso que estão sendo criados bancos digitais. Mas se o cara que vai criar o banco digital, a equipe de TI, ela tem um mindset analógico, como ela vai criar um banco digital? Por melhor que tecnicamente um profissional de TI seja, se o modelo mental dele não mudou, se ele não pensa ágil, se ele não entende do que está vindo da realidade marginal, se ele não tem um pensamento futurista, se ele não cria soluções simples, ele vai ter dificuldade. Esse banco digital, ele não vai vingar. Tá bom, pessoal? Então, eu estou vendo aqui que eu vou abrir para perguntas, muita gente interessada. Qualquer um de vocês que tiver vontade agora pode escrever aí no chat, fazer perguntas. Eu encerro aqui o comentário geral, né, essa dica geral de conceitos e ideias para vocês pensarem, e vou abrir aqui para 2, 3 questões, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tem uma questão aqui do Rogério, ele é de um banco, é bem interessante, né? Desculpe, é Rafael. O Rafael trabalha num banco e está falando o seguinte: ele trabalha numa auditoria interna do banco, e existe uma mentalidade ainda nesse banco muito conservadora. As pessoas mais antigas pensam muito conservador. Ele fala: como posso trabalhar para trazer agilidade e o pensamento mais simples para esse mundo tão metódico que é a auditoria interna? Muito bacana isso. Eu acabei de dizer que agilidade e simplicidade não é deixar de fazer coisas, mas fazer as coisas simplesmente que precisam ser feitas. Então, Rafael, o que eu tenho a dizer para você sobre isso? Que a auditoria, né, ela trabalha fundamentalmente em controles. E o que a gente vê nas empresas hoje são controles desnecessários, excesso de controles, processos mal escritos. Isso cria o que você falou, a burocracia. Agora, por que os processos são mal escritos? Por que os processos e os controles não são tão eficientes? Porque são criados por mentalidade tradicional, que não foram atualizadas. A humanidade levava 50 anos para ter uma mudança significativa. Agora eu falei, a cada 15 minutos pode surgir uma mudança que acaba com tudo que está estabelecido. Então, o que eu quero dizer para você é que todas as empresas já acordaram para isso. Todo CIO, todo CEO, todo board de corporações já entenderam que precisa mudar seus valores.
que a sua missão tem que ser revista, que a visão das empresas precisam ser revistas. E aí, se você trabalha num banco e quer saber como ajudar o seu banco, você primeiro tem que ver se o banco quer ser ajudado. Como que você vê isso? Vai estudar os valores, a missão, a visão e os valores essenciais do banco. Vai estudar o código de conduta do banco que você trabalha. Se na missão, na visão e nos valores essenciais, no código de conduta, código de ética desse banco, ele já foi revisto para valorizar a inovação, a agilidade, a eficiência, né, a simplicidade, vai ser fácil, né, porque ali o banco já está dando uma direção. Então, você pode se tornar um líder. Imagino que você seja jovem para estar fazendo essa questão. Está dizendo que tem 28 anos, muito legal. Dá para perceber, já um auditor de 28 anos, um auditor jovem, você nasceu digital, nasceu conectado, você já tem dentro de você a visão simples, a visão do ágil, a visão da inovação constante, você já não sofre por isso e você vai encontrar na tua equipe de trabalho auditores com outro perfil. Mas você pode se tornar um líder, a ideia é que você não julgue-os, mas que você ajude a pensar de uma nova forma. Agora, o que vai favorecer você são os valores da empresa, do banco. Se você estudar esses valores e ver que lá ele está direcionando, ele está pregando, entre aspas, a inovação, a eficiência, a simplicidade, a agilidade, você pode usar isso para mostrar para os seus amigos que algo novo tem que acontecer na sua empresa e por mais tempo de casa que eles tenham do que você, eles vão ser meio que obrigados a te respeitar porque você está falando em nome do código de conduta, em nome dos valores da empresa, entendeu? Se você não tiver isso no banco, não tiver valores, tiver um código de conduta, uma missão, uma visão do banco que favoreça a agilidade, a simplicidade, que favoreça isso que eu acabei de dizer de inovação, eu sugiro você a conversar então com o board dessa empresa, porque ele é um peixe lento e vai continuar lento por muito tempo. E nesse caso você não vai conseguir, vai ter muita dificuldade em mudar a visão dos mais antigos, entendeu? Talvez seja a hora de você pensar, há uma grande oportunidade, mas a empresa precisa querer, tá? Vamos ver aqui outra questão. Aqui, a Ana Cláudia. Olha, eu tenho muito interesse em aprender o processo APO4, que é esse que eu falei de gerenciar inovação. Legal, Ana. Como que ela pode aprender o APO4? Bom, o APO4 é um dos 37 processos no COBIT. Num curso de COBIT Foundation, a gente dá uma ideia da estrutura do COBIT, os 5 princípios do COBIT e os 7 facilitadores do COBIT. Não entra em detalhe de cada processo. No COBIT Implementation já começa a te ajudar, porque ali você vai aprender, que vai ajudar também o próprio Rafael, que fez a questão da auditoria, que vai ajudar você como ajudar as empresas a fazer a inovação, a fazer as melhorias de uma maneira segura. Existe o guia, né, do COBIT, chamado Guia de Implementação, de Inovação, de Melhoria, de Governança, e esse guia é muito interessante, ele tem 3 anéis, né, com atividades de projeto, atividades de gestão da mudança cultural, comportamental, organizacional e atividades da melhoria contínua. No anel do meio, que é o anel da habilitação da mudança, a gente vai aprender o que é fundamental, como tratar as mudanças culturais, organizacionais e as mudanças comportamentais requeridas para que as empresas possam ter a sua transformação e possam viver e se beneficiar da simplicidade, da agilidade, da inovação e se tornar uma empresa rápida e não correr o risco, né, de ser comida por um peixe rápido porque ela está muito lenta. O peixe rápido são as empresas ágeis, a empresa que come o mercado de uma empresa tradicional muito rápido, né, porque elas já nascem atraindo de uma maneira inédita o consumidor aquela empresa que até pouco tempo era líder no mercado, né? Acho que vocês entenderam o recado. Então, Ana, você no COBIT Implementation vai aprender coisas que vai te ajudar. Agora, a gente na Tech for Life, o que é Tech for Life? A nossa empresa é tecnologia para a vida das pessoas, para a vida das empresas. A gente acredita, né, até porque eu me tornei um futurista,
que cada vez mais a tecnologia vem para as nossas vidas e vem para o nosso corpo, inclusive. Então, a gente está aqui para ajudar as pessoas e ajudar você, Ana. A gente criou um conjunto de treinamentos que, na verdade, são coachings. Então, por exemplo, você tem interesse em aprender o PO4, né? Se você quiser, depois você faz contato com a Cláudia, a gente pode dar um coaching para você baseado no COPT, baseado no pensamento do Vale do Silício. Você vai aprender o que é o PO4. E a gente ainda, por termos experiência na área de consultoria, a gente fornece, junto com os coaches, templates, caso você precise ajudar a empresa que você trabalha, ou simplesmente você quer se formar para oferecer serviço no mercado, a gente vai te ajudar. Tá? Assim, isso vale não só para a PO4, mas vale esse coaching a gente dá para todos aqueles que querem mudar o seu mindset, mudar o seu modelo mental. É muito bacana isso, tá bom, gente? Ou seja, a gente não faz essa transformação sozinho. Eu tenho, para ser um futurista, eu tenho o meu radar e eu tenho futuristas que bastante influentes no mundo, que me influenciam, que me atualizam, nos quais eu procuro estar com eles 2 vezes por ano. Tá bom, pessoal? Bom, aqui então, eu vou passar para a Cláudia, a gente tem que estar fechando esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Nosso intuito é realmente abrir espaço para trazer coisas boas, porque eu penso que isso é bom. E se você fica assustado com isso, é só uma questão de tempo, porque é irreversível, né? A gente tem um fluxo emocional da mudança que, quando uma ruptura vem, a gente começa a sentir no início ansiedade, depois vem o medo, o pânico, porque a gente às vezes não está preparado. E se a gente não se cuidar, isso nos leva até a depressão. Assim como uma empresa pode entrar em depressão e quebrar, uma pessoa pode entrar em depressão e ter dificuldade para se reposicionar, para ajudar a empresa que ela trabalha ou até para se colocar no mercado. Então, nós estamos aqui para te ajudar, né? Nosso foco é realmente ajudar, tá bom? A gente acredita que a tecnologia, ela vai continuar numa intensidade incrível e conte com a gente, tá? Vou passar para a Claudinha, ela vai fazer aqui, acho que, um encerramento. Um grande abraço, valeu, gente.